Adolescência, uma construção inadequada para a propaganda escolar. Seria melhor viver sob barões ladrões do que sob intrometidos morais onipotentes. A crueldade do barão ladrão pode às vezes dormir, sua cupidez pode em algum momento ser saciada, mas aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem nos atormentarão sem fim, pois o fazem com a aprovação de sua própria consciência. Eles podem ter mais probabilidade de ir para o céu, mas ao mesmo tempo mais probabilidade de fazer um inferno da terra. Essa mesma gentileza fere com insulto intolerável. Ser curado contra a vontade de alguém e curado de estados que podemos não considerar como doença é ser colocado em um nível daqueles que ainda não atingiram a idade da razão ou daqueles que nunca o farão, ser classificado com crianças, imbecis e animais domésticos. C.S. Lewis. A adolescência, tradicionalmente entendida como a fase de transição entre a infância e a idade adulta, evoluiu de um conceito psicológico para uma poderosa ferramenta ideológica. Originalmente cunhada por G. Stanley Hall, uma figura-chave na conexão de Freud com a comunidade psicológica americana no início do século XX, para descrever um período de convulsão emocional em crianças, desde então foi sequestrada por estruturas progressivas como a cultura woke e a justiça social crítica, a CSJ. A invenção do adolescente ocorreu em meados do século XX, predominantemente como uma ferramenta de marketing. Agora, Hall, seu companheiro Freud e seu sobrinho Bernays, podem muito bem ter desencadeado um horror no século XXI, que os obcecados utópicos wokisters não conseguem resistir. Pois, de todas as pessoas, o adolescente é o mais maleável e suscetível à propaganda que lhes é servida pelo Estado wokerati na educação, e os woke sabem disso. Em ambientes educacionais modernos, a adolescência não é mais um estágio neutro de desenvolvimento, mas um veículo para impor conformidade social orientada pela equidade, frequentemente com preconceitos implícitos contra homens e branquitude. O próprio conceito agora se tornou propagandeado, enraizado em agendas ideológicas em vez de crescimento individual, e reflete uma tendência cultural mais ampla de identidades projetadas em vez de personalidades aprimoradas em personagens. A série Adolescência, da Netflix, exemplifica o tipo de propaganda adorada pelos engenheiros do consentimento e psicólogos charlatões que enchem o cenário educacional. Historicamente, a adolescência surgiu à medida que as sociedades se industrializaram, estendendo o período antes que os jovens assumissem papéis adultos. O modelo de tempestade e estresse de Hall era descritivo, não prescritivo, mas os sistemas educacionais de hoje o tratam como um mandato para intervenção. As escolas agora enquadram a adolescência como um estado universal de vulnerabilidade, exigindo supervisão para alinhar os alunos com valores sociais específicos, a saber, aqueles de equidade e inclusão, conforme definidos pela justiça social crítica e os mercadores covardes e enfraquecidos da Brigada B-Kind. Essa mudança reflete o foco da ideologia woke na dinâmica sistêmica de poder, retratando os adolescentes como oprimidos e opressores que precisam de reprogramação. A série Adolescência, da Netflix, que explora a prisão de um garoto de 13 anos por assassinar um colega de classe em meio a pressões da mídia social e masculinidade tóxica, amplifica essa narrativa. Ela apresenta a adolescência como um campo de batalha para a correção cultural, não uma fase natural de autodescoberta. Usar a adolescência, o estado artificial, não o programa da Netflix, como propaganda nas escolas é perverso por vários motivos. Primeiro, reduz o desenvolvimento humano complexo a um estereótipo. Nem todos os adolescentes vivenciam turbulências uniformes, mas currículos como o aprendizado socioemocional, a CEL, impõem uma lente única, muitas vezes infundida com princípios CSJ. Os alunos são ensinados a se verem por meio de categorias de vitimização e privilégio, masculino, branco ou não, em vez de como indivíduos. Essa abordagem sufoca o pensamento crítico, substituindo-o pela conformidade com uma visão de mundo woke prescrita. Em adolescência, a descida do protagonista à violência, supostamente estimulada pela misoginia online, pode ser interpretada como um conto de advertência. No entanto, seu formato de tomada única e foco na falha sistêmica correm o risco de simplificar demais a agência pessoal, sugerindo que os meninos, especialmente os brancos, são inerentemente propensos à radicalização, a menos que sejam controlados. Os números não comprovam isso, e os patrocinadores fazem tudo sobre isso parecer estranho. Segundo, esse enquadramento aliena em vez de educar. Ao enfatizar a adolescência como um período em que os homens devem ser consertados para combater a masculinidade tóxica, as escolas implicitamente difamam metade da população. Adicione uma camada racial, onde a branquitude é frequentemente equiparada à opressão no discurso do CSJ, e o resultado é uma narrativa que pode demonizar os meninos brancos como bombas relógio. Essa mídia, quando empurrada para as escolas, torna-se uma ferramenta para envergonhar em vez de apoiar, minando a educação genuína. É a engenharia social e o equivalente cultural de proibir todos os carros por causa de um incidente de fúria assassina no trânsito. A redefinição da adolescência se encaixa na obsessão da cultura woke com equidade em vez de igualdade. CSJ postula que estruturas sociais, como o patriarcado ou supremacia branca, devem ser desmanteladas, e as escolas se tornam a linha de frente. A adolescência, como uma fase maleável, é explorada para incutir esses valores cedo. Programas que abordam privilégio ou microagressões frequentemente têm como alvo comportamentos associados à masculinidade, a por exemplo, assertividade, ou branquitude, a por exemplo, confiança, reformulando-os como ameaças a serem neutralizadas.
O foco relatado do programa da Netflix no papel da mídia social na radicalização de meninos se encaixa como uma luva, sugerindo que sistemas externos, não escolhas individuais, conduzem o comportamento, uma marca registrada do determinismo estrutural mórbido de CSJ. Mas ninguém sabe por que ficaríamos surpresos com a ideia de que aqueles que pensam que é possível construir uma sociedade com base em seu utopismo acham que tudo é determinado por forças externas. Além disso, essa agenda promove a conformidade sob o disfarce de libertação. Os alunos não são encorajados a questionar a estrutura de equidade, mas a adotá-la por atacado, para que não sejam rotulados como perpetuadores de danos. A adolescência pode exemplificar isso se priorizar a culpa social em detrimento da responsabilidade pessoal, alinhando-se com os chamados VOC para censura a, por exemplo, de smartphones ou conteúdo online, em vez de promover robustez ou pensamento independente. Alguns criticam o programa como propaganda pró-censura, sugerindo que ele tem menos a ver com entender a adolescência e mais com promover uma narrativa controlada. A adolescência, como conceito, não deve ser uma ferramenta de propaganda nas escolas. Seu uso atual, impregnado de conformidade orientada pela equidade e tingido com tons antimasculinos e antibrancos, distorce um estágio natural da vida em um campo de batalha pela conformidade ideológica. A adolescência, como conceito, não deve ser uma ferramenta de propaganda nas escolas. Seu uso atual, impregnado de conformidade orientada pela equidade e tingido com tons antimasculinos e antibrancos, distorce um estágio natural da vida em um campo de batalha pela conformidade ideológica. Mídias como a adolescência na Netflix, embora artisticamente ousadas, correm o risco de amplificar essa distorção ao enquadrar as dificuldades dos adolescentes como falhas sistêmicas que exigem soluções de cima para baixo. A verdadeira educação deve capacitar os indivíduos a trilharem seus próprios caminhos, não moldá-los em avatares de uma utopia consciente, onde a posição padrão é que eles são pobres e devem ser curados pelos utopistas sempre certos. Até que a adolescência, e a infância em geral, sejam resgatadas das garras desses intrometidos morais fétidos, dos engenheiros do consentimento das sociedades, continuaremos a ver a crescente interferência de um Estado monstruoso que explorará qualquer evento para trazer mais e mais controles à medida que seus líderes utópicos perdem cada vez mais o controle. Resista enquanto pode. O link para este artigo está na descrição do vídeo.